Califórnia, um estado repleto de praias deslumbrantes, o famoso epicentro de Hollywood, o pulsante Vale do Silício e um clima tropical de dar inveja. É o tipo de lugar que faz com que muitas pessoas sonhem em chamar de lar. Não à toa possui uma população de 39 milhões de habitantes. Além disso, o PIB da Califórnia é nada menos que astronômicos 3,5 trilhões de dólares, sendo esse estado dourado que brilha não apenas em riqueza econômica, mas também em qualidade de vida, com IDH impressionante de 0,93. Apesar de tudo isso, hoje mergulharemos na intrigante história do declínio da Califórnia, que vai desde furtos em lojas até problemas climáticos, deixando de ser um estado que já foi sinônimo de prosperidade e inovação, para um estado que agora enfrenta desafios que o obrigam a repensar seu futuro. Sendo assim, fique até o final do vídeo para entender como um estado tão rico e cheio de oportunidades pode entrar em um declínio devido a ações erradas. Para começar, vamos mergulhar fundo no auge deste estado dourado e entender como ele se tornou um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Foi um caminho repleto de crescimento econômico, inovação e atração de talentos de todo o mundo. Nos anos dourados, o PIB da Califórnia ultrapassou a marca de 2 trilhões de dólares, tornando-a a quinta maior economia do mundo, caso fosse um país independente. Para se ter uma ideia, isso é mais do que o PIB de muitos países europeus, inclusive o Brasil, que fica na América do Sul. E o que impulsionou a economia foram as indústrias-chave da Califórnia, mais especificamente a tecnologia, com o Vale do Silício como seu epicentro, revolucionou o mundo. Empresas como Apple, Google e Facebook transformaram a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Além disso, a Califórnia é o centro de entretenimento do mundo, com Hollywood liderando a indústria cinematográfica. Mas não podemos esquecer da agricultura, que fornece uma parcela significativa dos alimentos que os americanos consomem. Somando a isso, a Califórnia é um centro líder em pesquisa e desenvolvimento, alimentando avanços revolucionários em várias indústrias. Portanto, universidades renomadas como Stanford e UC Berkeley são incubadoras de talento e ideias inovadoras que moldam o futuro. Porém, apesar de sua riqueza e prosperidade, enfrenta desafios críticos. Um deles é o aumento exorbitante do custo de vida. Morar na Califórnia, especialmente nas áreas metropolitanas como São Francisco e Los Angeles, está se tornando cada vez mais caro. Os preços elevados de habitação, saúde, educação e transporte pressionam os orçamentos familiares, tornando difícil para muitas pessoas equilibrar suas finanças. Outro problema preocupante é a desigualdade econômica. Enquanto grandes empresas de tecnologia e entretenimento estão em ascensão, a disparidade entre os mais ricos e os mais pobres continua a crescer, criando um cenário em que muitos californianos lutam para atender às suas necessidades básicas, enquanto outros desfrutam de enormes riquezas. Portanto, talvez por isso, os saques em lojas vêm aumentando desde 2021. Pode parecer estranho, mas em novembro de 2014 foi aprovada uma lei chamada de Proposição 47 e que reclassificou certos crimes de furto não violento e delitos relacionados como crimes menores, em vez de crimes graves. Isso se aplica a furtos em lojas, por exemplo, onde o valor roubado não excede $950. Isso significa que, em vez de serem acusados de um crime grave, os infratores enfrentam penas mais leves, como multas e prisão no condado. A ideia por trás dessa medida era reduzir a superlotação carcerária e direcionar recursos para programas de reabilitação. Porém, parece não ter havido bom retorno para os lojistas. Para se ter uma ideia, recentemente houve um arrastão em uma loja de luxo, culminando em um prejuízo de $495 mil. Já não bastasse isso, há também problemas na falta de moradias acessíveis. O mercado imobiliário na Califórnia é altamente competitivo, com preços de aluguel e compra de imóveis fora do alcance de muitos, levando a uma crise de moradia, com um grande número de pessoas sem tetos e muitas famílias lutando para encontrar acomodações adequadas. Porém, hoje, aproximadamente 170 mil pessoas moram nas ruas da Califórnia,
Apesar de o Estado estar tentando resolver este problema, gastando impressionantes 17,5 bilhões de dólares, tentando combater a falta de moradia em apenas 4 anos, em contrapartida, no mesmo período, de 2018 a 2022, a população de rua do estado só cresceu. A título de comparação, metade de todos os americanos que vivem na rua, mostram dados federais, vivem na Califórnia. Porém, ultrapassando a barreira mais social, há um outro problema recorrente que assola a Califórnia, que são os desafios ambientais, na qual há um impacto significativo em todo o estado, sendo que os dois desses desafios destacados são os incêndios florestais e a escassez de água, sendo que os incêndios florestais se tornaram uma ameaça cada vez mais crítica na Califórnia. Combinados com condições de seca e ventos fortes, esses incêndios têm causado devastação em vastas áreas, destruindo florestas, casas e infraestrutura. Além das perdas materiais, os incêndios têm colocado vidas em risco e causado impactos significativos na qualidade do ar devido à fumaça. Em resposta às questões ambientais, o Estado tem buscado várias estratégias, como por exemplo a estratégia de crise de incêndios, que visa tornar cerca de 20 milhões de hectares de florestas mais saudáveis e resistentes a essas ocorrências por meio de tratamentos como desbaste, poda e queimadas descritas. Já a escassez de água é outra questão preocupante. A Califórnia passou por períodos prolongados de seca, o que afetou a disponibilidade de água para consumo humano, agricultura e outros usos, e isso levou a restrições do uso de água e desafios para os agricultores, que enfrentam dificuldades na irrigação. Porém, para resolver este problema a fim de não escalonar ainda mais, a Califórnia está explorando soluções como a dessalinização, a reciclagem de água e a gestão mais eficiente dos recursos hídricos. No entanto, essas medidas não são isentas de desafios ambientais e econômicos, e a gestão da água continuará sendo uma área de foco. Vale destacar que as questões ambientais e econômicas enfrentadas pela Califórnia não são apenas resultados do destino, mas também são moldados por uma série de políticas e decisões governamentais ao longo do tempo. E tentando resolver estes problemas, o governo vem aumentando os impostos, sendo que a alta carga tributária é uma característica notável da Califórnia. Embora destinada a financiar serviços públicos essenciais, essa carga tributária elevada tem um impacto direto no custo de vida, tornando-a uma das áreas mais caras dos Estados Unidos. Os impostos elevados afetam tanto os residentes quanto as empresas, influenciando sua capacidade de prosperar e investir. Mas as políticas tributárias já estão sob revisão para encontrar um equilíbrio entre o financiamento de serviços públicos essenciais e o alívio do custo de vida para os residentes. Porém, é importante também que revisem os tributos para as instituições, visto que as regulamentações comerciais podem ser um fator desafiador para as empresas na Califórnia. Enquanto as regulamentações visam proteger o meio ambiente e os direitos dos trabalhadores, algumas empresas podem achar essas regulamentações onerosas e burocráticas. Não à toa, empresas como Tesla e Oracle decidiram deixar a Califórnia e se mudaram para o Texas, estado mais conhecido por sua liberdade econômica. Porém, vendo a fuga das empresas e os problemas que serão causados, o estado está trabalhando na simplificação das regulamentações comerciais para facilitar a vida das empresas, a fim de que mais nenhuma grande empresa vá embora do estado. Mas apesar dessas empresas estarem se mudando para outros estados, há pessoas fazendo o caminho inverso e se mudando para a Califórnia. Como um estado com uma população diversificada e uma economia robusta, as políticas de imigração podem ter impactos significativos. A Califórnia tem buscado políticas mais inclusivas e de apoio aos imigrantes, mas essa abordagem também gerou controvérsias em níveis estaduais e federais. Vale destacar que a imigração é um tópico polarizador. Enquanto alguns acreditam que políticas mais inclusivas são essenciais para a coesão e o crescimento do estado, outros argumentam que medidas mais rigorosas são necessárias para proteger os recursos públicos. Se o Estado não está conseguindo cuidar dos 177 mil moradores de ruas, por quais motivos ainda querem mais pessoas? De qualquer forma, com novos imigrantes, também há novos alunos. Porém, embora tenha universidades de renome,
enfrenta desafios em seu sistema de ensino público, com falta de financiamento e desigualdades educacionais. Isso afeta o potencial da força de trabalho e a mobilidade social das futuras gerações. No entanto, há uma série de opiniões divergentes sobre o futuro da Califórnia. Alguns veem o estado como um bastião da inovação e da sustentabilidade, com uma economia robusta e uma qualidade de vida invejável. Outros estão preocupados com a fuga de empresas devido à alta carga tributária e às regulamentações, bem como com a crescente desigualdade econômica. Em resumo, a Califórnia enfrenta desafios significativos, mas está adotando medidas para enfrentá-los. O futuro do estado está envolto em debates sobre como equilibrar as prioridades ambientais, econômicas e sociais, e as opiniões sobre esse equilíbrio variam amplamente. O estado continuará a ser um campo de experimentação e inovação, enfrentando oportunidades e obstáculos à medida que avança. E você, acha que a Califórnia vai sair dessa ou continuará em declínio? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se gostou deste vídeo, não deixe de ver os outros que temos no canal, além de deixar a sua curtida. Também quero saber sua opinião sobre este assunto, então deixe seu comentário que terei o prazer em ler. Muito obrigado e até o próximo vídeo.